gera no nosso cérebro, ele cria no nosso cérebro um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela é responsável pela sensação de prazer, de bem-estar, de conquista. Ou seja, quando você está feliz, quando você está tendo um bem-estar, o que está sendo gerado no seu cérebro é a dopamina. E os cientistas, eles afirmam que quando nós falamos palavras positivas, o nosso cérebro produz dopamina. E o que me chama a atenção é que Salomão, ele diz que do fruto da boca o coração se farta. Ou seja, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu ando proferindo, o meu coração está se enchendo. E coração nas escrituras, querido, nada mais é do que alma. Repita comigo, coração é alma. O que Salomão está querendo dizer? Que a minha alma, e a alma fala de centro de emoções, tomada de decisão. Por exemplo, a cor do carro que você escolhe é referente à sua alma, é a sua alma quem toma essa decisão. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu pronuncio, está sendo diretamente afetando dentro do homem interior, que Paulo chama de um homem interior. Então eu e você devemos ser sábios no uso de nossas palavras. E o verso 21, o rei Salomão vai afirmar que há um poder de morte e de vida na nossa boca. Jesus fala em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, Jesus ele diz que nós podemos externalizar aquilo que o meu coração está cheio. Ou seja, o que está enchendo o meu coração? Como que está a minha alma? Quer conhecer a vida de um cristão? Converse com ele, deixe ele falar. Porque aquilo que está cheio dentro do seu coração, ele vai externalizar. Quantos estão entendendo? Amém? E o próprio Salomão vai falar no verso 20 que do fruto da boca, e o que produz fruto é árvore. Paulo vai falar em Gálatas 6:7, que aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Se semear na carne, vai colher destruição, mas se semear no espírito, vai colher vida eterna. O que é que Paulo está querendo dizer? Que nossas palavras são sementes. Repita comigo, minhas palavras são sementes. E infelizmente a maioria de nós já semeou muitas sementes, muitas palavras, que um dia, e a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que é inevitável que nós venhamos colher. Então nós podemos e devemos, queridos, plantar sementes boas, sementes que vão na nossa trajetória influenciar de forma positiva. O apóstolo Tiago, em Tiago 3:4, ele compara a língua do ser humano a um leme de um navio. Para quem não é familiarizado com a área náutica, o leme de navio é a menor parte da embarcação. Ele é responsável por direcionar o navio para a direita, para a esquerda. Agora imagina comigo, o maior navio do mundo. Ele tem cerca de 382 metros de comprimento. Só de tripulação ele comporta mais de 2.300 pessoas. E mais 5.000 passageiros. Então aí são 8.000 pessoas sendo direcionadas por uma pequena parte do navio. E o apóstolo Tiago está dizendo que a nossa língua, aquilo que nós falamos, tem o poder de direcionar a nossa vida para um determinado destino. Eu não posso esquecer de mencionar o Titanic, que em 1912 fez a sua primeira e última viagem. A tripulação, queridos, do Titanic recebeu pelo menos 6 alertas de emergência. 6 alertas de emergência. Outros navios que passaram ali pelaquela região mandaram alertas de emergência ao Titanic dizendo, existem icebergs na região, desviem a rota. Existem icebergs na região, desviem a rota. E a tripulação do Titanic, infelizmente, decidiu deliberadamente ignorar os alertas de emergência e não virar o leme do navio para desviar o Titanic. E infelizmente o Titanic colidiu com um iceberg. O iceberg rasgou o casco do navio. E nós estamos falando de uma das maiores tragédias da humanidade. Mais de 1.000 pessoas morreram nesse naufrágio. E com base no que Tiago está falando em Tiago 3:4, que há um poder nas nossas vidas, na nossa língua, de direcionar a nossa vida para a direita, para a esquerda, eu quero falar nessa noite. O tema da minha mensagem nessa noite é: palavras determinam destino. Palavras determinam destino. Repita comigo: palavras determinam destinos. A título de curiosidade, queridos, o Titanic já afundou tem mais ou menos uns 100 anos. Só que o que é impressionante é que os mergulhadores descobriram que até hoje as piscinas do Titanic estão cheias. Teve gente que não pegou, né?
Então, queridos, o apóstolo Tiago, ele está dizendo que há um poder nas nossas palavras de direcionar as nossas vidas para um determinado rumo. E Salomão vai falar que há um poder de morte e de vida nas nossas palavras. O que eu falo, o que eu pronuncio dentro da minha casa, ou seja lá, ou qualquer ambiente que eu esteja pronunciando, eu posso estar direcionando a minha vida para a morte e para a vida. Quantos estão entendendo? O primeiro ponto da minha mensagem nessa noite é: existe uma clara relação entre ser cheio do Espírito Santo e falar. Existe uma clara relação entre ser cheio do Espírito Santo e falar. O Espírito Santo, queridos, é a terceira pessoa da Trindade. Ele aparece nas Escrituras, no segundo versículo da Bíblia. E a Bíblia diz que ele pairava sobre a face do abismo. E como terceira pessoa da Trindade, a Bíblia diz que ele mora dentro do cristão. Ele mora dentro de nós. E quando Jesus veio à Terra, que Jesus morreu, o Espírito Santo já era uma promessa do Pai. Ele já era uma promessa que viria por sobre a igreja. Essa promessa está escrita em Joel 2,28. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito de Deus, ela é uma promessa para nós como cristãos. Mas há um interesse claro do Espírito Santo em alterar a minha e a sua linguagem. Porque há uma íntima relação entre você ser cheio do Espírito Santo e falar. Paulo vai falar em Efésios 6:5-18. Não vos embriagueis com... Vamos lá. Não vos embriagueis com vinho. Repita comigo. Não vos embriagueis com vinho. Mas enchei-vos do... E no verso 19 ele vai dizer como? Falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. O que Paulo está dizendo, querido, é que eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo com as nossas palavras. Porque ele está dizendo que eu posso ser cheio do Espírito Santo falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Há uma clara relação nas Escrituras, e há outros textos que me mostram isso, que eu posso ser cheio do Espírito Santo, usando a minha boca. Mas o contrário, querido, também é verdadeiro. Eu também posso ser cheio do Espírito Santo usando as minhas palavras, mas eu também posso me esvaziar do Espírito Santo usando as minhas palavras. Quantos estão entendendo? Em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não apagueis o Espírito Santo. E ele vai repetir mais ou menos o mesmo princípio em Efésios 4,30, que ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, mas nós podemos, de alguma maneira, com as nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca, porque Jesus fala que a boca fala do que está cheio do coração, de alguma maneira, entristecer o Espírito Santo. Olha o que diz, olha o que Jesus fala em Mateus 12:32. Jesus ele diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas olha o que Jesus diz: mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Queridos, Jesus está falando de falar. Nós podemos entristecer e apagar o Espírito Santo com as nossas palavras. Nós podemos, de alguma maneira, transbordar do Espírito de Deus pelo uso das nossas palavras, mas nós também podemos viver caminhando eternamente na direção do inferno, porque entristecemos, apagamos o Espírito Santo e com palavras blasfemamos contra ele. Quantos estão entendendo? Eu quero mostrar outros textos para você que ensinam esse princípio entre ser cheio do Espírito Santo e falar. Em Atos no capítulo 2, diz a palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que eles ouviram o som de um vento impetuoso e viram línguas como que de fogo e pousaram sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo e passaram, olha o que diz a palavra, passaram a falar em outras línguas. O que eu entendo aqui, querido? Que não só, quando que eles foram cheios do Espírito Santo? Quando as línguas pousaram sobre cada um deles. E quando que eles tiveram a sua linguagem alterada? Quando eles foram cheios do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito de Deus alterou a linguagem daqueles crentes. Quantos estão entendendo? Queridos, há um sério interesse do Espírito Santo em alterar a minha e a sua linguagem. Ele não quer que eu e você vivamos murmurando como os israelitas no deserto. Ele não quer que eu e você profetizemos desgraça nas nossas famílias. Ele quer que eu e você tenhamos a nossa linguagem alterada.
Em Números 11, 26, que é aquele texto que fala de aldade e verdade, eu quero te contextualizar antes de mencionar esse texto. Moisés, ele estava sobrecarregado. E ele pede para Deus, ele fala para Deus que quer repartir a carga. E Deus fala para Moisés, escolhe 70 anciãos no meio do povo, que eu vou tirar do que há sobre você e derramar sobre ele. Acontece que Moisés separou os 70 e tinham 2 que estavam fora do arraial, chamado Hadade e Meldade. O Espírito de Deus que foi tirado de sobre Moisés e veio sobre esses irmãos. E a Bíblia diz que eles profetizaram fora do arraial. Foram cheios do Espírito Santo e falaram, profetizaram, tiveram a sua linguagem alterada. Quantos estão entendendo? Queridos, já que nós falamos de navio, o Espírito de Deus, ele precisa tomar o leme do nosso navio e direcionar a nossa vida na direção correta. Romanos 8,14 diz que todos, não um, não dois, não o pastor, não os líderes de célula, ele diz todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós precisamos deliberadamente entregar nas mãos do Espírito Santo o leme do nosso navio. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Segundo ponto da minha mensagem nessa noite é sobre o que eu devo falar. Aliás, a nossa boca, ela tem o poder de externalizar a nossa fé. A nossa fé, ela pode ser externalizada pela nossa boca. O próprio Jesus já mencionou isso várias vezes, que a boca fala do que está cheio o coração. Paulo vai falar em Romanos 10:9, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, o que eu tenho que fazer? Confessar, falar, externalizar a fé que há dentro do meu coração. Jesus fala em Marcos 11:23, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Opa, a minha boca tem o poder de externalizar a minha fé, de externalizar aquilo que está dentro do meu coração. Se você disser com a sua boca, monte, ergue-te, lança-te no mar. A grande questão é que a maioria de nós se depara com um monte gigantesco, um problema gigantesco, um problema atrás do outro, e há uma promessa nas Escrituras que diz que no mundo teríamos aflições, mas nós não sabemos usar a nossa fé mediante as nossas palavras externalizadas para derrubar o monte. Quantos estão entendendo? E eu aprendi com o pastor Eibe que esse texto, o que Jesus está querendo dizer assim, é que nós temos que ficar declarando, ficar afirmando, ficar dizendo, monte, ergue-te, lança-te, ergue-te, lança-te, ergue-te e lança-te no mar, até aquilo acontecer. Porque na maioria das como nós profetizamos a palavra, aquilo vai gerando fé dentro do nosso coração, e aquele monte será arrancado e será limpo, e aquilo se tornará algo plano. Aquele problema que eu estou passando, aquele problema de desemprego que eu estou passando, aquilo vai sair da minha frente mediante a palavra declarada da nossa boca, gerando-se fé. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. O terceiro ponto da minha mensagem nessa noite é o que falar. Eu já entendi que as minhas palavras, elas têm um poder que podem direcionar a minha vida. Através das minhas palavras. Eu já entendi que o meu casamento pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição mediante aquilo que eu ando falando, mediante aquilo que eu ando proferindo. Mas o que eu devo falar? O que eu devo proferir? Queridos, há algo extraordinário nas Escrituras, há algo maravilhoso na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi a responsável por criar todo o universo. Quando você lê Gênesis 1:1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a gente entende que tudo que vemos, sentimos, nós tocamos, foi criado por meio do quê? Da palavra. Então há um poder na palavra de Deus capaz de criar e construir realidades. Então o que eu devo proferir, Ney? Proferir a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela tem esse poder de criar realidades.
Porque a palavra de Deus, ela traz à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus tem o poder de criar realidades. O Salmo 33:6 diz que pela boca, pela palavra do Senhor, os céus foram criados. O verso 9 diz que ele falou e tudo veio à existência, ou seja, a palavra de Deus foi que criou todas as coisas. Então, quando eu e você declaramos a palavra de Deus, nós estamos proferindo a palavra criativa de Deus sobre uma circunstância, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre o nosso ministério, sobre a nossa célula. Quantos estão entendendo? E o que mais me chama a atenção em tudo isso é que a palavra de Deus, ela não só tem o poder de criar, mas ela também tem o poder de sustentar todas as coisas. Hebreus 1:3 diz que ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ou seja, quando você cria uma realidade usando a palavra de Deus, a mesma realidade que foi construída pela palavra de Deus, ela é sustentada pela palavra de Deus. O que é mais interessante, queridos, é que quanto mais eu e você usamos desse recurso que é bíblico, esse recurso de tomar a palavra de Deus, de proferir, de declarar a palavra de Deus, usá-la como espada, isso gera fé dentro do nosso coração. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Quando você declara a palavra volta aos seus ouvidos, aquilo gera fé no seu coração. É por isso que Jesus, ele diz, você vai dizer a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Não saiu? Ergue-te, lança-te no mar. Não saiu? Ergue-te, lança-te no mar. O que fez Pedro andar por sobre as águas? Uma palavra. Quantos estão entendendo? Pensa comigo. Pedro andou mediante uma palavra de Jesus. Queridos, quando Jesus liberou a palavra, Pedro teve fé gerada em seu coração e ele caminhou por sobre as águas. Nós podemos e devemos deliberadamente andar sobre a palavra. Decida nessa noite mudar a sua linguagem, mudar as expressões da sua boca, usando a palavra de Deus como um instrumento de criação, como um instrumento de transformação, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder nas nossas vidas. Glória a Deus. E o que me chama a atenção, a palavra de Deus, ela tem mais de 8.000 promessas. Ela tem promessas para a vida do empresário, ela tem promessas para o ministério, ela tem promessas sobre o seu casamento, ela tem promessas sobre a sua célula, ela tem promessas sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. A palavra de Deus, ela é recheada de promessas, e a única coisa que eu e você precisamos fazer é minerar a palavra de Deus, é encontrar todas essas 8.000 promessas que estão escritas na palavra. O que destrói o povo de Deus? O que destrói o povo de Deus, o que faz o povo de Deus se edificar, ser construído, é o conhecimento da palavra. Mas a ausência de conhecimento da palavra também é resultado negativo na nossa vida. Oséias 4:6 diz que o meu povo perece. Outras traduções falam, está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então, o que constrói na minha vida? A palavra. E o que me faz ser destruído? A falta dela. E ele ainda diz assim, e você, sacerdote, porque você rejeitou a minha palavra, eu também vou te rejeitar. Você e seu filho. Quando nós deliberadamente decidimos rejeitar a palavra de Deus, o próprio Deus está dizendo assim, por conta disso, também vou te rejeitar. Porque quando nós rejeitamos a palavra de Deus, queridos, nós estamos rejeitando o próprio Jesus, que em João capítulo 1 diz que ele era o Verbo. Amém? Então, quando eu e você declaramos a própria palavra de Deus, que é a palavra criativa dele, nós estamos declarando algo que o próprio Deus tem a responsabilidade de fazer com que ela se cumpra. O próprio Deus, quando você declara uma palavra que é de Deus, que está nas Escrituras Sagradas, o próprio Deus tem responsabilidade com ela. Deus não tem responsabilidade com aquilo que eu estou falando, de forma alguma, mas ele tem responsabilidade com tudo aquilo que ele já falou através da sua palavra. Jeremias 1:12, ele diz assim, que eu velo em fazer se cumprir as minhas palavras. Então, quando você declara a palavra de Deus sobre o seu casamento, e a Bíblia fala em Atos que crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua
casa, é uma promessa sobre a nossa família. Se você ficar declarando, se você ficar tomando posse dessas promessas de Deus, essas realidades serão construídas na minha e na sua família. Porque Deus vela fazer com que a sua palavra se cumpra. E o que é interessante, que a própria palavra de Deus, quando sai da nossa boca, ela não vai retornar para Deus vazia, sem antes cumprir o resultado a qual ela foi designada. Isaías 55:11. A minha palavra não volta para mim vazia, sem antes cumprir o propósito a qual ela foi designada. Então, queridos, nessa noite, decida aprender a usar as palavras de Deus a seu favor, porque há um poder de morte e de vida na nossa língua. Então, eu posso estar morrendo, eu posso estar matando a minha família, eu posso estar matando o meu bairro, destruindo a minha cidade, o meu país, mediante as minhas palavras, mas eu também posso estar construindo, eu posso estar edificando, eu posso estar levantando pessoas mediante a minha palavra. Glória a Deus. E, queridos, eu fico muito feliz porque eu aprendi esses princípios muito cedo, logo no início da minha caminhada cristã. Eu me lembro que meu pai declarava muito sobre a minha vida: você vai ser um ensinador da palavra de Deus, você vai ensinar as escrituras. E eu tinha acabado de entregar a vida a Jesus. Às vezes eu olhava para meu pai e falei: meu pai é meio retardado, cara. Eu só conheço a palavra Bíblia, e da palavra errada, a palavra Bíblia. E eu falo, meu pai dizia assim: você vai ser um ensinador das escrituras. Eu falei: não faz sentido, não conheço nada de Bíblia, acabei de entregar a vida a Jesus, a minha cabeça está cheia de dúvidas. Mas com o passar do tempo, aquela palavra foi semeada, ela caiu numa terra fértil, e aquilo foi se construindo, foi virando realidade, porque eu tenho certeza que foi uma palavra que veio de Deus, e como semente ela chegou um dia brotada. Então eu sou fruto de uma promessa, fruto de palavras declaradas. E o quarto ponto da minha mensagem nessa noite é: a palavra de Deus constrói realidades. Repita comigo: a palavra de Deus constrói realidades. Só para assim, com um pouquinho mais de fé, diga comigo: a palavra de Deus constrói realidades. Ezequiel 37, o Senhor dá uma visão a Ezequiel. Faz com que Ezequiel ele ande no meio do vale de ossos secos. E Deus faz uma pergunta meio que absurda para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem viver? Eu responderia a mesma coisa que Ezequiel respondeu: tu o sabes. O Senhor sabe se esses ossos podem viver ou não. E o que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, profetiza. Profetiza. Olha o que Deus fez. Deus deu uma matéria-prima para Ezequiel, que foi a palavra, profetiza. Ezequiel usa da matéria-prima, que foi a palavra, profetizou. E a Bíblia diz que começaram a aparecer tendões, pele, ossos naquele exército, e aquele exército se tornou, e aquele vale de ossos secos se tornou um numeroso exército. Mas o que Ezequiel precisou fazer? Profetizar, declarar. E profetizar significa falar por Deus. O que Deus quer, queridos, é que nós falemos por Ele dentro das nossas casas. O que Deus quer é que nós falemos por Ele nos nossos bairros. O que Deus quer é que nós falemos por Ele na empresa que a gente trabalha. Use as palavras de Deus, construa realidades. Use as palavras de Deus, transforme realidades. Traga a vida onde há morte, usando a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. O que é interessante, a menor partícula do mundo não são os átomos. Os cientistas pensaram que os átomos eram a menor partícula do mundo, e não são. Os cientistas descobriram uma partícula chamada partículas quarks. Eles identificaram que as partículas quarks, elas são geradas mediante as vibrações do som. Então, quando Deus proferiu, disse, haja luz, em Gênesis 1:3, partículas quarks foram geradas e construíram tudo que eu e você vemos. Então, quando nós proferimos, pode ser que nós estejamos gerando, através da nossa boca, essas micropartículas que construíram o universo. Partículas quarks são vibração de som. E Deus usou da sua voz. Deus declarou a sua palavra para construir o universo que eu e você podemos observar. Amém? Eu não sei qual que é a lógica da coisa, irmãos. Eu sei que acontece. Use suas palavras em seu próprio benefício. E existem algumas realidades que a Bíblia já fala sobre nós e que nós podemos e devemos
deliberadamente viver sobre elas. Para o marido que é zangado, brabo, sanguíneo como eu, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração mediante o Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado no nosso coração mediante o Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Queridos, nós podemos deliberadamente ser cheios de amor, porque o amor que há sobre as nossas vidas é um amor sobrenatural, é o amor do Espírito Santo. Porque esse amor de Deus foi derramado dentro do nosso coração. Então nós podemos amar o próximo. Por quê? Não por nossos méritos, não por nossos próprios esforços, mas porque esse amor já foi derramado no nosso coração. Diga comigo, eu sou cheio de amor. Eu sou cheio de amor. Está na palavra ser cheio de amor? Queridos, a Bíblia diz que você já é cheio de amor. Você já é transbordante de amor, porque a única coisa que eu e você precisamos fazer é criar essa realidade nas nossas vidas, tomar posse daquilo que a própria palavra de Deus já fala sobre nós. Jesus, na oração de João 17, ele faz uma oração aos seus discípulos, orando ao Pai para que os discípulos sejam um com Ele, e eles sejam um com o Pai. E 1 de João 4,8 diz que Deus é amor. Se eu e você somos um com o Pai, e o Pai é amor, também somos ágape, também somos cheios de amor. Também podemos manifestar características que existem em Deus mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E por último, a principal realidade que eu encontrei nas Escrituras, procurando, meditando, e penso num texto, querido, que durante o meu devocional eu tiro pelo menos 15 minutos para ficar declarando. Eu declaro da seguinte forma, que eu sou parecido com Jesus. 1 João 4,17 diz que assim como Ele é, somos nós nessa terra. Assim como Jesus é a própria palavra que Ele está dizendo isso. Assim como Jesus é, nós já somos nessa terra. Nós, no mundo espiritual, já somos parecidos com Jesus. Diga comigo, eu sou parecido com Jesus. E nós sabemos que todo cristão, ele tem um chamado para ser parecido com Jesus. Paulo vai falar em 1 Coríntios 11:1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 15:49, que assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, falando de Adão, nós também devemos trazer a imagem do que é celestial, Jesus. Nós devemos e podemos viver como Jesus sobre essa terra, mas nós podemos, queridos, já que a gente não se acha tão parecido com Jesus, pegar esse texto da palavra de Deus, declarar sobre as nossas vidas, e você vai ver que a realidade da aparência de Cristo na sua vida vai começar a se transformar, porque é algo que a palavra de Deus já fala sobre você. Você, querido, já é cheio do Espírito Santo. Você já é cheio de amor. O que é interessante, por exemplo, que as características do fruto do Espírito de Gálatas 5:22 são características do caráter de Cristo. Amor, paz, benignidade, longanimidade e domínio próprio. Todas essas coisas estão dentro de nós. O fruto do Espírito é para isso, para que sejamos parecidos com Jesus na nossa caminhada sobre essa terra. Quantos estão entendendo? Então, se o fruto do Espírito é amor, o amor já está dentro de você. Você já é bondoso, você já é benigno, você já é longânimo, você já é perdoador, porque há uma ação sobrenatural do Espírito Santo na minha e na sua vida, para nos transformar e nos fazer ser pessoas parecidas com Jesus. Tinha uma vaga para entrar na Pagrisa. Eu abracei essa oportunidade. Era uma vaga para entrar no almoxarifado da Pagrisa. Pensa numa vaga que eu me arrependi depois. Queridos, quando eu entrei naquele almoxarifado, aí a Pagrisa tem muitas máquinas pesadas, colheitadeiras, chegavam peças e mais peças e mais peças de máquinas pesadas, e nós tínhamos que descarregar aquele trem no solo. Eu era todo marcado de marca, minhas mãos eram todas calejadas. Mas todas as vezes que eu passava em frente ao escritório administrativo, e a minha esposa está aqui para não me deixar mentir, todas as vezes eu passava em frente ao escritório administrativo e dizia assim, um dia, essa vai ser minha rota de trabalho. Um dia, essa vai ser minha rota de trabalho. Eu falava para minha esposa, um dia eu vou acordar para ir trabalhar diretamente com a diretoria da Pagrisa. Quando eu estava no almoxarifado,
houve uma infestação de colonhão. Colonhão é um capim bem satânico, se você não sabe. Ele parece uma cana gigantesca. E eles decidiram selecionar algumas pessoas de alguns setores para ir no meio do canavial arrancar colonhão, trabalhasse com ele. E o químico do laboratório falou: Ney, eu te indiquei para uma vaga. Amanhã cedo você vem para falar com o diretor-presidente, com o Marcos Zancanelli. Meu amigo, as pernas ficaram assim, ó. Imagina você ser chamado para ser entrevistado por um dos maiores empresários do estado do Pará. Eu vim pela manhã, eu fiz a entrevista com o diretor-presidente da Pagrisa, voltei para o meu setor, no dia seguinte fui trabalhar, passaram-se 2 dias, o químico me chamou: Ney, você foi escolhido para trabalhar com o Marcos, para trabalhar na diretoria, no escritório central. Se você está me vendo aqui hoje, é porque os frutos da palavra que eu declarava todos os dias, um dia essa vai ser a minha rota de trabalho, um dia essa vai ser a minha rota de trabalho, ela brotou. E para trabalhar com o Marcos, a vaga era para trabalhar na análise de mercado, aprender a negociar commodities agrícolas, aprender tudo sobre o mercado de açúcar. E eu tinha que atender vários consultores do Brasil inteiro. E um cara que nunca tinha me visto na vida, mas eu simplesmente tinha atendido ele, tratei super bem, falou de mim pro Fernando Sisto aqui em Rondon. O Fernando Sisto nunca tinha me conhecido, nunca tinha visto nada sobre mim. Me liga, me faz uma proposta de trabalho. Eu vim trabalhar